Estou adiando há muito tempo esse vídeo. Foram meses escrevendo o roteiro, procurando cada episódio, lendo os livros. A ideia é que seja bem completo, tanto para aquela pessoa que não terminou ou que não lembra o fim de algum personagem, quanto para aqueles que querem relembrar. E esse novo filme da Branca de Neve soou como o momento exato para postar esse vídeo, porque a Disney tem essa Branca de Neve de 37, essa agora de 2025, mas tem uma outra, muito esquecida, que é a da série Once Upon a Time. Once Upon a Time. Once Upon a Time. Onde temos a melhor Rainha Má das versões Disney, pelo menos pra mim. Obrigado, amigo. Porém, o foco aqui não é falar só da Branca de Neve, mas sim um resumo de cada temporada, falar do final dos personagens, pelo menos daqueles que têm uma jornada dentro da série. Eu tinha até pensado em fazer um único vídeo com tudo, mas no final do roteiro ele tinha mais de 30 páginas, então eu decidi separar em duas partes. O primeiro vídeo da primeira até a quarta temporada e o segundo da quinta até a oitava, porque sim, podemos dizer que são 8 temporadas, já que o Once Upon a Time também vai ter uma série no País das Maravilhas. Vamos falar ainda dos livros, quer dizer, do livro que eu considero pertinente para entender o que aconteceu com alguns personagens. Por exemplo, que conta a história do Henry e da Violet. E é aquilo, cada temporada tem entre 22 e 24 episódios, e cada episódio tem uma duração média de 45 minutos, ou seja, são mais de 140 horas de visualização, fora as leituras que a gente fez. E como eu acabei de falar, além da série original, temos ainda Once Upon a Time em Wonderland, no País das Maravilhas, que só tem uma temporada, mas que é onde a gente vai entender por que o Jafar está preso. São 4 livros, um que reconta os acontecimentos da primeira temporada, um que fala da vida da Regina, a Rainha Má, quando ela tinha 16 anos, um que conta a vida da Chapeuzinho Vermelho, e um que conta sobre o final do relacionamento do Henry e da Violet. E eu só vou falar desse último porque esse é importante para a gente entender o que acontece entre a sexta e a sétima temporada. Mas se tivermos muitos fãs, muitos likes, muitos comentários, eu posso também contar em outro vídeo o que tem nesses outros livros, enquanto a Regina era adolescente, enquanto a Chapeuzinho Vermelho contava a sua história. Eu já vou adiantar que Once Upon a Time não são 140 horas maravilhosas assistindo algo só de alegrias. Tem muitos declives íngremes nesse processo. Às vezes, enquanto eu assistia, eu só pensava, Será que eu devo desistir? Não sei o que está insinuando. mas sempre eu me esforço pela série. Ainda mais quando são séries antigas que eu via trechos quando era jovem, mas que eu nunca tinha terminado. Só que no caso do Once Upon a Time. quando eu cheguei no final, eu me dei conta que eu não sabia o final de todos os personagens. Porque suas últimas aparições aconteceram há muitas temporadas. Ou então eles só não tiveram encerramentos. E o final da série me parecia um pouco uma peneira de tanto furo. E aí eu fui pesquisar e descobri que realmente é. Agora tenho certeza. Mas eu resolvi então passar mais muitas horas fazendo esse vídeo para você que quer lembrar o final da série também ou saber qual é o final de algum personagem. Além de abrir os comentários para algumas perguntas. E daí eu convido a comunidade a colocar nos comentários os detalhes que faltarem aqui, assim como ajudar a responder as perguntas das pessoas. Por exemplo, você lembra a última aparição da filha da Malévola? O Pinóquio terminou adulto ou criança? E o gênio, que era o espírito da Rainha Má, o que aconteceu com ele? Que fim levou a Chapeuzinho Vermelho? Cadê ela? O que aconteceu com Lancelot? E por aí vai. Era uma vez, há muito tempo atrás. Salut le monde, j'espère que vous allez bien. Se você não conhece, Once Upon a Time é uma série da Disney que estreou em 2011 e terminou em 2018. Nessa série, temos personagens dos contos de fadas vivendo no mundo real. Para ser mais preciso, a Rainha Má, aquela da Branca de Neve, após ser derrotada, ela fica presa a um feitiço que a impede de fazer mal à família encantada. Então ela descobre uma maldição para prender todos os habitantes daquele universo em um outro universo, no caso, no nosso. Pra onde estamos indo? Para um lugar horrível. Um lugar onde a magia não existe e assim ela poderia burlar esse impeditivo. Esses habitantes não lembram que são personagens de contos de fadas e levam vidas medíocres, escolhidas pela Rainha Má e assim infelizes por toda a eternidade nessa cidadezinha escondida dos Estados Unidos, chamada Storybrooke. E eu adoro o fato que a Rainha Má escolhe uma vida medíocre para cada habitante e ela odeia a Branca de Neve com todas as forças da sua alma. E o castigo da Branca de Neve é virar professora. Eu vou dizer que levei pro pessoal, hein? Me magoou ali.
Quer me fuder, me beija, caralho. Mas eu perdoei. Meu coração continua aberto. E, gente, só para avisar que o vídeo vai ser leve, antes que vocês coloquem nos comentários que o verdadeiro castigo era estar separado do seu grande amor, já que nessa realidade o príncipe encantado estava em coma. Eu sei, foi só uma piada. Inclusive eu vi que a comunidade do Once upon a time. é bem unida. Tem muita produção de conteúdo, tem muita gente tentando explicar detalhes da série, tem muita coisa para ler. É uma comunidade que ama muito essa série e eu entendo, de fato, é bem interessante a proposta. Mas, sendo sincero, Não me odeiem. eu não achei a série tão boa assim pelos problemas que algumas pessoas já apontaram na crítica em geral. Ela é muito repetitiva, porque toda temporada eles esquecem e lembram alguma coisa. Algo acontece e alguém lança uma nova maldição, que parece ser o único feitiço poderoso desse universo. Como é uma série muito longa, por vezes eles têm jornadas que levam ao aprendizado. Mas logo depois eles esquecem. Então conforme-se. Não foi exatamente o que tinha que ter sido. O tamanho de Storybrooke é variável de acordo com a necessidade do roteiro. Muitas vezes você tem a necessidade de reunir todos os Storybrooke, e ali se tiver 30 pessoas é muito. Mas sempre vão aparecendo personagens novos. E o que mais me estressa, porque eu aceito todos esses problemas, mas esse realmente me estressa, é que durante 7 temporadas a galera puxa a espadinha para enfrentar bruxas. E são desarmados em 2 minutos. A gente aceita isso na primeira e segunda temporada, mas se você vive em um mundo de magia, onde você não tem magia e tem que enfrentar bruxos e feiticeiros, criaturas mágicas em geral, me parece óbvio que você ia procurar forma de se defender. Uma espada mágica, um amuleto contra a magia, eu não sei. Mas isso não é em momento algum uma preocupação da série. A gente chega nas últimas temporadas e eles continuam puxando espadinha contra bruxas e são jogados para longe. Se você é uma pessoa que se importa com a lógica de um universo construído, definir como o poder funciona é muito importante. Isso aqui quase não existe. A série não se preocupa muito com continuidade. Ora o bruxo pode enforcar, ora ele pode jogar longe. Ora às vezes esquecem isso e usam só suas habilidades únicas. E tudo isso fica a serviço do roteiro. Assim como os níveis de força dos personagens mágicos não são desenvolvidos. Para quem está acostumado a ver animação japonesa, joga RPG, um sistema de poder explicado é muito importante. Por exemplo, a Zelena, a Bruxa Má do Oeste, ela é mais forte que a Regina, a Rainha Má. Mas quando é necessário, a Rainha Má quase mata a Zelena. E daí você tem que fazer malabarismo de roteiro para defender isso. Sei lá, que a Zelena estava triste, a Regina estava 100% trevosa e por aí vai. E outra reclamação pessoal minha é que a Rainha Má, a Regina, ao longo da série, vai se tornando a personagem mais amada pelo público. Ela começa a amar, mas pelo filho adotivo Henry, ela se torna uma boa pessoa, uma pessoa melhor. E me dá raiva que o roteirista faz de tudo para ela ser triste. Mas eu não posso continuar vivendo assim. Once Upon a Time. Bebe das novelas mexicanas, só pode. Toda vez que ela encontra o amor ou ela tem um flerte com alguém, essa pessoa tem que morrer. A gente até podia dizer que ela teve um grande finale, é verdade, teve sim. Mas é muito odioso ela não poder amar ninguém. E o roteirista já quer matar a pessoa. Isso é uma coisa que me deixou meio chateado ao longo da série. Mas eu entendo esse amor pela série, porque a ideia dela é muito boa, o potencial dela é muito boa. Eu entendo o amor dessa série, mas não dá pra gente dizer que ela é só incrível, que só tem coisas boas. Outra coisa que o pessoal vai zoar muito, por exemplo, são os parentescos entre os personagens. O Rumpelstiltskin, que é aquele ser que nos contos de fada transforma palha em ouro para evitar que uma jovem morra e pede em troca o primeiro filho dela. E só um adendo importante, a melhor versão da história é a do Cavalo de Fogo. Maravilhoso! Maravilhoso! Esse rapaz aqui é filho da Bruxa Negra e do Peter Pan. Ele é casado com a Bela e por isso ele também é a fera. Além disso, ele é o crocodilo que o Capitão Gancho caça. Ele é avô de um dos protagonistas e teve um caso com a mãe da Rainha Má. E com a Rainha Má também, diga-se de passagem. Porra! Tudo isso? E vão ter spoilers? Claro que vão, óbvio. Afinal de contas, eu vou resumir a série. Tipo, dizendo que o Capitão Gancho é o pai da Alice, sim. A Alice do País das Maravilhas, nosso capitão, teve um caso com a Gothel, que é a mãe natureza, mas também a figura materna da Rapunzel. E esses dois geraram a Alice. Só que tem capitães ganchos multiversais, pois no final da série eles inventam até um multiverso. Então temos pelo menos 2 capitães ganchos aqui, 2 Alices e por aí vai. Complicou. Como a série é muito longa, ela vai ficando cada vez mais enrolada. Então eu vou resumir brevemente cada temporada e a gente vai lembrando das motivações dos personagens e seus finais.
E se eu esquecer de alguém, já coloca aí nos comentários e acrescente o que ficar faltando. Porque é muita gente, é muita gente. E, é claro, já deixa o like, deixa o hype, se inscreve. É uma forma de vocês valorizarem o trabalho do criador e me incentivar a continuar a ter esse trabalho todo. Primeira temporada. A Rainha Má lança a Maldição das Trevas. E para lançar essa maldição, ela precisa matar aquilo que ela mais ama. Por isso ela mata o seu pai, arranca seu coração e destrói o coração do seu pai. Antes da maldição ser lançada, a Branca de Neve e o Encantado vão ter uma filha. E essa filha é a única que pode quebrar essa maldição. Então, eles a mandam para o nosso mundo antes da maldição ser lançada, ainda bebê, junto com Pinóquio, que deveria cuidar dela até que ela fosse adulta, quando ela iria até Storybrooke quebrar a maldição. Mas o Pinóquio quer curtir a vida doidado e vai embora e deixa Emma Swan por conta própria. Ela vai crescer em orfanatos, ter uma vida complicada, mas sempre muito iluminada, sempre esperançosa, e ela vai se envolver com o Belfire, o Neil, se preferir, filho do Rumpelstiltskin. E esse casal vai ter um filho chamado Henry. Emma, por ter sido abandonada por Neil e estar presa, decide dar seu filho para adoção. E ele é adotado por quem? Pela Rainha Má. Coincidência? Acho que não! Então, esse garoto recebe, ao acaso da Branca de Neve, um livro de contos de fada e passa a acreditar que as histórias do livro são reais. E é por isso que ele vai atrás da sua mãe, a Salvadora, Emma Swan, para que ela quebre a maldição da cidade e as pessoas lembrem quem realmente são. Na primeira temporada, a gente passa a temporada inteira com a Emma duvidando que contos de fadas são reais. Eu sei que o herói nunca acredita no começo. Se acreditasse, não seria uma boa história. Mas no final, quando o Henry come uma torta de maçã envenenada, ela se vê obrigado a acreditar em tudo isso e lhe dá um beijo do amor verdadeiro, quebrando assim a maldição, fazendo com que todos em Storybrooke se lembrem de quem eram de fato. Só para que vocês entendam, a Regina Rainha Má odeia a Branca de Neve, porque quando criança, a Regina, ainda jovem adulta, conta para Branca de Neve que ela não quer se casar com o pai dela e que vai fugir com o seu grande amor. A Branca de Neve promete guardar segredo, mas conta isso para a mãe da Regina, a Cora, que é uma bruxa que aprendeu magia com o Rumple, com quem ela teve um caso. Ela é aquela jovem que foi ajudada pelo Rumple a transformar palha em ouro, e ela deseja que a Regina seja uma rainha, e mata o amado de Regina bem na frente dela. E daí que vem esse desejo de vingança da Regina contra a mãe. Não contra a mãe, contra a Branca de Neve mesmo, que contou o segredo. Eu vou destruir sua felicidade. Nem que seja a última coisa que eu faça. Segunda temporada, todo mundo já está com sua memória, mas ainda é em Storybrooke. O Rumpelstiltskin, que também é a fera, descobre que a Rainha Má tinha prendido a Bella por mais de 29 anos em uma prisão secreta ali em Storybrooke. Um detalhe importante é que o tempo em Storybrooke não passa. Ele só começa a correr quando a Emma chega em Storybrooke. E por que isso? Porque é a regra do negócio. Antes disso, é como se todo dia todo mundo vivesse a mesma vida. O que para mim nem faz muito sentido quando você percebe que o Henry chegou em Storybrooke adotado e cresceu ali. No mínimo, ele perceberia que ninguém envelheceu. Eu acho que ali era uma coisa a ser trabalhada. Na minha cabeça, ou ele não envelheceria por questões de roteiro mesmo, ou no mínimo ele deveria ter percebido que seus amiguinhos não estão envelhecendo. Então imagina só o Henry ver o coleguinha de escola dele, que hoje tem 5 anos ainda, e ele está com 14. Mas os dois começaram juntos com 5 anos na escola. Ele não tem amigos. É meio solitário. Não é à toa que ele acreditava em contos de fadas. Na segunda temporada, o Rumple devolve a magia para Storybrooke e agora ele pode soltar seus poderzinhos. Afinal, ele é o Senhor das Trevas. Basicamente, a entidade mais poderosa de Once Upon a Time. E ele está furioso com a Regina, mas prometeu a Bella que não a mataria. Mas ele prometeu que não a mataria, não impede de fazer algo que possa matar a Regina. Então ele coloca uma marca na Regina para que ela seja perseguida por um comensal da morte. Eu não lembro qual é o nome correto da criatura. Os dementadores são criaturas más. Eles não fazem diferença entre os que estão caçando e os que entram em seu caminho. Como ele é um ser imortal, essa criatura, a solução encontrada pelos heróis é devolvê-lo para a Floresta Encantada. Uma coisa curiosa é que mais tarde, problemas dessa mesma natureza vão ser resolvidos de outra forma. Fica estabelecido mais tarde que criaturas mágicas, quando saem de Storybrooke, desaparecem, pois fora da cidade não há magia. Mas isso aqui eu até aceito, porque às vezes acontece você descobrir uma forma mais fácil para um problema que você tinha. E aí você descobre que antes você fez da forma mais difícil. Tudo bem, isso aqui é de boa.
Infelizmente, nesse portal, para devolver a criatura, vão juntos a Emma Swan e a Branca de Neve. E aqui a gente já pode apresentar e dar finais de alguns personagens até. É nessa temporada que a gente conhece a Mulan, que conhece o Philip em uma das suas jornadas. Ele estava amaldiçoado, era um monstro que assolava uma cidade, e aí ela ajuda ele a voltar a ser humano. E ela devia estar de bobeira, sem nada para fazer, e vai ajudar o príncipe Philip a despertar a Bela Adormecida, no caso. Sobre o Philip e a Bela Adormecida não tem muito o que dizer, já que eles meio que se casam, têm filhos e é isso, não tem grandes jornadas, grandes aventuras. Inclusive, essa criatura que devia matar a Regina e volta para a Floresta Encantada, mata o Philip, rouba a alma dele. Então a Mulan e a Aurora, a Bela Adormecida, vão atrás da alma dele para devolver ao corpo. Mas isso é fora de tela. É nessa jornada que a Mulan se apaixona pela Aurora, mas é um amor impossível. A gente não vê nada disso. E a Mulan foi um dos meus primeiros ódios e tristeza com a série. Não sei de nada, não sou... Mano. Porque ela meio que não tem uma subtrama só dela. Ela não tem um final feliz. Ela se apaixona pela Aurora, quando percebe que é um amor impossível, ela vai embora, depois aparece tendo a Mérida, e no final ela está em Oz, ajudando a Chapeuzinho Vermelho a encontrar sua matilha, porque aqui a Chapeuzinho Vermelho é uma lobisomem. Em Oz, Chapeuzinho Vermelho encontra o amor verdadeiro em Dorothy e um lugarzinho para chamar de casa. E a Mulan termina assim, vendo as duas felizes ali. O roteiro não dá, na minha opinião, um final feliz digno da personagem. Ela é aquela pessoa que ajuda os amigos e depois sobra. Aquela que se doa muito e na noite está lá na solidão. E eu fico triste porque eu gosto muito da Mulan. Ela está nos meus tops desenhos Disney. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. E ela não precisava ter encontrado um grande amor. Não precisa ser esse o objetivo dela. Mas seria legal dar uma grande jornada para ela e um encerramento. Na segunda temporada, a gente também tem, teoricamente, o Lancelot. Que na verdade não é ele, é a Cora disfarçada, mãe da Rainha Má, que toma o seu lugar no vilarejo e finge sê-lo. Mas depois ele realmente vai aparecer, mas não sabemos como foi essa história da Cora achar que tinha matado ele, como ele enganou a Cora, isso também é fora de tela. O fato é que nesse momento a Cora acha que matou ele e tomou o lugar dele. Como eu já tinha dito, a Cora matou o amor da Regina. A Regina, depois de um tempo que está full pistola, aprende magia com o Rumple e em algum momento consegue banir sua mãe pelo espelho para o País das Maravilhas, onde lá ela vira a Rainha Vermelha. Mas o que ela deseja, acima de tudo, é reencontrar sua filha. O plano de Cora era então chegar em Storybrooke, e ela consegue isso na segunda temporada. Mas ela não vem sozinha, ela traz consigo o Capitão Gancho, que quer vingança contra o Rumpelstiltskin, e também um gigante. Vamos começar pelo gigante, que é mais simples. Como eles se encaixam nisso tudo? Teoricamente, viajar entre os universos é extremamente difícil, mesmo que na série toda hora eles encontrem um portal. É bruxaria! Uma forma de viajar entre os reinos é com feijões mágicos, plantados e cultivados pelos gigantes. Então a ganância humana dizimou toda a raça de gigantes. Sendo um dos grandes algozes aqui, a Jack e o seu amigo, ou amante, eu não sei, o príncipe James, adotado pelo rei George e irmão gêmeo do encantado, David. E olha só, aqui a terra plana não dá voltas, ela desliza. O príncipe James já está morto há muito tempo, e o rei George meio que obriga o David a substituir seu irmão gêmeo. Então todos acham que o David é o James. Quando ele conhece a Branca de Neve, ele se insurge contra o rei, mas boa parte das pessoas não sabe que existiu o James e o David. Então, quando esse gigante chega em Storybrooke, ele quer matar o David a todo custo, e todos os humanos. Mata todo mundo! Até que eles conversam, o David salva o gigante e o gigante passa a integrar aquela comunidade. Coincidências, coincidências, coincidências. Acho que não! Qual é o final desse gigante? Bom, ele ainda tinha um feijão mágico consigo, então ele e os anões começam a cultivar o feijão mágico para gerar muitos e muitos feijões e assim poder levar toda a população de Storybrooke de volta à Floresta Encantada. As coisas não funcionam muito bem, porque a Regina destrói a plantação, só fica sobrando um feijão no final, mas ele acaba entrando para a família de anões. Na última cena que ele aparece, ele ganha até uma picareta de anão, e a picareta de anão o batiza como pequenino. Então ele passa a ser o primeiro gigante anão, encontrando assim a sua nova família. Isso só para avisar, nesse momento da temporada, ele já tem o tamanho de um adulto humano. Usaram a magia nele, então ele encolheu. Lá na última temporada, ele tem uma pequena pontinha, mas ele dá um feijão mágico de aniversário para o Henry. Mas quando a gente chegar lá, eu conto isso. E aqui os anões são interpretados por pessoas de estatura baixa. 1,55 m, 1,60 m. Eu poderia ser um anão em Once Upon a Time, essa é a verdade.
Eu não vou falar muito deles porque eles não têm uma história, uma jornada. Eles seriam a guarda da Branca de Neve por conta da amizade da época que eles se conheceram na floresta, mas é só isso. Na mitologia, Once upon a time. anões nascem de ovos, amam trabalhar. Welcome to the world, dwarf. O caso mais interessante é o do Zangado, que no início era o sonhador. Ele se apaixona por uma fada, eles decidem fugir juntos, mas enche a cabeça deles dizendo que anões não são capazes de amar. E o que ele sente por ela é por conta dele ser um sonhador. Isso estragaria a vida dessa fada se ela fugisse com ele. Então ele abandona os sonhos e sua picareta deixa de ser a do sonhador e passa a ser a do Zangado. E é assim que ele se torna o Zangado da história. Achei uma história triste e perversa. Eu acho que ele merecia seguir sonhando, mas é essa a história. É a única história dos anões que é um pouco desenvolvida. Bom, na segunda temporada, a gente também descobre que tudo foi um plano do Rumple. Ele deu a maldição para Regina, para ela trazer todos para Storybrooke, mas o que ele queria mesmo é que a Salvadora quebrasse a maldição. Ele queria ser levado ao mundo humano, pois ele sabia que seu filho estava naquele mundo. Por sorte, ambos nos Estados Unidos. Porque a Terra aqui é um ovinho de codorna frita. Depois da maldição ser quebrada, ele procura Emma Swan. Ele cobra um favor, já que o Rumple não tomou o filho de uma personagem porque a Emma concordou em ficar lhe devendo uma. E assim ambos vão para Nova York procurar o seu filho, que coincidentemente é o ex-namorado da Emma e pai do Harry, quem diria. Fora de Storybrooke, Rumple não tem poderes. Então o Capitão Gancho, que quer vingança, o envenena com um veneno muito mortal que ele trouxe da Terra do Nunca. Eles voltam correndo para Storybrooke, mas mesmo lá o Rumple vai morrer, o veneno é muito poderoso. Por sorte, a Branca de Neve usa uma vela das trevas que troca uma vida pela outra. E assim o Rumple vive e a Cora morre. Afinal, agora o Rumple é família. Family, family, family. Na hora que a gente está assistindo, até que faz sentido. Afinal, o Rumple parece que ia virar uma pessoa melhor. Ele só queria rever o filho, afinal de contas. Mas parando para pensar hoje, a Cora nunca foi uma ameaça maior do que o Rumple. Nunca. Eu só sou bonita e mal compreendida. E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho desse Capitão Gancho 00. Ele era um pirata, malvado e sanguinário, mas conhece a Mila, que na época era esposa do Rumple, antes dele virar Senhor das Trevas. A Mila foge com o Gancho, e quando o Rumple encontra o Gancho, agora já sendo Senhor das Trevas, descobre que a mulher dele o abandonou. Ele mata a Mila e deixa o Gancho para sofrer. E é daí que começa o desejo de vingança do Capitão Gancho. Ele vai para a Terra do Nunca porque lá ele sabia que não poderia morrer e teria tempo para arquitetar o plano contra o Rumpelstiltskin. Even demons can be killed. I will find a way. Well, good luck living long enough. Como eu disse, são 22 episódios, 44 minutos por temporada. Então, geralmente são 2 histórias, 2 tramas por temporada. E depois de todo esse rolê com a Cora, sua morte, a sobrevivência do Rumple, tem uma galera que chega em Storybrooke. Na verdade, um deles chega porque é a namorada do Belfire. Ela é trazida junto com ele para a cidade. E ela faz parte de uma seita que quer destruir toda a magia do mundo. E sendo assim, destruir Storybrooke. A gente não sabe muito bem para quem eles trabalham. Mas já vou dar o spoiler que depois a gente descobre que eles trabalham para o Peter Pan. E eu não sei se eu entendi direito por que Peter Pan ter criado essa seita, dessa forma, nessa estrutura, mas na terceira temporada eu falo mais disso. O importante é que nessa temporada a Emma descobre que também é uma bruxa. Ela tem o poder da luz. E ela e a Regina no final conseguem impedir o mecanismo acionado por essa seita que desejava destruir a cidade, que seria tipo uma bomba mágica. Mas as duas juntas têm poder para impedir isso. Porém, o Harry é sequestrado e levado para a Terra do Nunca, onde é óbvio está Peter Pan, pai do Rumple e bisavô do Harry. O Peter Pan é mau. Eu sou cruel, eu sou mau. E assim chegamos na terceira temporada, que é talvez a que eu tive mais dificuldade de assistir. Eu achei ela muito chata. Quer dizer, meu sentimento é que ela é muito chata. Como eu disse, eu não sei exatamente o porquê da seita. A gente vai ter que fazer um malabarismo aqui. O que a gente sabe é que Peter Pan está morrendo e ele precisa do coração do verdadeiro crédulo. Aquele que acredita cegamente na magia. Que no caso é o Harry. Se o Harry der o coração dele, o Harry vai morrer, mas o Peter Pan ficará vivo. Então ele criou essa seita como fachada para achar o verdadeiro crédulo. Mas ele tinha uma foto do Harry, então... Pra que todo esse rolê? Eu não sei, eu não entendi. Já que ele já sabia quem era o verdadeiro crédulo.
Mas o fato é que essa seita acha que vai destruir a magia, mas está só trabalhando com Peter Pan para encontrar ali o verdadeiro crédulo. Se você entendeu melhor do que eu, escreve nos comentários. Se você está comigo até aqui, dá uma pausa rapidinho, deixa o like, se inscreve. Eu até não acredito em fadas, mas eu acredito em você. Emma, Branca de Neve, Encantado, Regina e Capitão Gancho, que nessa altura já está apaixonado pela Emma, se juntam para resgatar o Henry e vão à Terra do Nunca. O Belfire, que estava na Floresta Encantada, também chega à Terra do Nunca para resgatar o seu filho, graças à ajuda da Mulan. Tadinha da Mulan. Sim, ele tinha levado um tiro na temporada anterior, passado por um portal que o levou para a Floresta Encantada, e aí a Mulan, o Felipe e a Aurora o acham e o ajudam. Na primeira metade da terceira temporada, não tem muita coisa para contar, eu vou só dizer que o Peter Pan, no final, troca de corpo com o Harry. Então a galera prende o Harry achando que era o Peter Pan, e o Peter Pan vem para Storybrooke no corpo do menino. De personagens, a gente pode falar também da Sininho, que é uma ex-fada. Ela perdeu suas asas quando tentou ajudar a Rainha Má a encontrar o seu novo verdadeiro amor. Ela roubou das fadas o pó de fada para isso. As fadas eram contra ajudar a Rainha Má. E quando a Rainha Má ela desiste, ela não vai lá encontrar o Robin Hood, a Tinkerbell é banida, perde tudo e vai morar de aluguel na Terra do Nunca. Não se preocupem porque mais pra frente ela vai recuperar as suas asas, quando Eren, em um ato de bravura, luta contra a sombra do Peter Pan e a aprisiona. Peter Pan, então, está aqui em Storybrooke e quer lançar uma, adivinha? Maldição, pois é. Como adivinhou? E, sinceramente, enquanto eu estava vendo a série, eu nem me questionava as motivações. Foi fazendo esse roteiro que eu comecei a me perguntar um pouco sobre as motivações dos personagens. E, às vezes, elas estão bem escondidas ali em uma frase. E fica meio ruim de entender. Mas, se eu entendi direito, quem lança maldição pode fazer a cidade e as memórias dos seus moradores à sua própria vontade. E assim Peter Pan poderia dominar Storybrooke. Mas por que ele queria isso? Vingança? Não. Na verdade, quando a família do Henry o salva, Peter Pan volta a estar no fim da sua vida. E quando a maldição é lançada, as pessoas lá dentro param de envelhecer. Então essa poderia ser a forma dele para parar o tempo e evitar a sua morte. A explicação até que parece fazer sentido. Mas eu acho que não. Porque a vida do Peter Pan está atrelada a uma ampulheta que fica no centro da Terra do Nunca. Então, a menos que ele pare aquela ampulheta, no meu entender, ele ainda assim morreria, mesmo com essa maldição. Mas a gente nunca vai saber porque o plano dele falha. O Rumple, em um ato heróico, se sacrifica, matando ele e o Peter. And now I'm ready. Morreu! Mas como a maldição já tinha sido lançada, já estava começando a criar forma, a única forma de evitá-la seria a Regina manipulando a maldição, mandando tudo de volta para a Floresta Encantada, meio que quebrando a maldição. E cara, ele só aceita e vai. Porque se era possível fazer isso, eu não sei porque eles estavam com tanta dificuldade para achar um caminho para casa. Era só lançar outra maldição e a Regina mandar geral para casa. Mas tá, eu sei a resposta, eu li nos fóruns. Você vai dizer que a Regina não fez isso porque dessa forma o Henry não poderia ficar com ela. E ele esqueceria de todos em Storybrooke. Mas por que quando eles quebram a maldição a primeira vez, eles não voltam para casa então? Não voltam para a Floresta Encantada? Segundo a comunidade, é porque Storybrooke, na primeira temporada, era uma terra sem magia. Então não teria força bastante para lançar a galera de volta para a Floresta Encantada. Não sei se eu concordo, mas o fato é que a comunidade Once Upon a Time é muito ativa, muito apaixonada pela série e encontra formas de defendê-la. Na minha cabeça, a energia para fazer a maldição já tinha sido posta. A magia era necessária para mantê-los ali, e não o oposto. Mas enfim, a gente só aceita. Aceita que dói menos. O Harry não tem ligação com a maldição original, então ele não poderia voltar para a Floresta Encantada. E por isso, a Emma fica em Nova York com ele e todos os demais voltam para a Floresta Encantada. Fim de Once Upon a Time. Mas isso não é possível. Mentira, claro que é mentira, óbvio que não. Só um adendo, tá? O Belfire também volta para a Floresta Encantada, mas ele não veio através da maldição. Ele veio muito tempo atrás para um portal de um feijão mágico. Não tem sentido ele ter que ir embora. O Capitão Gancho também veio com a Cora, não tem nenhuma ligação com a maldição. E veio depois, assim como o Gigante. Essa galera só queria aproveitar a carona. O Belfire, ao invés de dizer que foi comprar cigarro, ele usou a desculpa: fui atingido por maldição, vou ter que ir embora. Que pena. Mas vamos seguindo. Até porque teve maldição em cima de maldição.
No episódio seguinte, todo mundo acorda, não na Floresta Encantada, mas em Storybrooke, sem memória do que aconteceu na Floresta Encantada. Ou seja, lá da Floresta Encantada, alguém lançou uma maldição. De novo! E a gente vai ter que ir aceitando coisas por conta de roteiro. Porque a Regina diz que quando a maldição os atingir, eles voltariam para a Floresta Encantada. A Emma não é obrigada a voltar porque ela é a salvadora. A Regina dá memórias novas a Emma e ao Henry, no qual eles acham que sempre foram uma família feliz em Nova York. Porém, quando todos voltam a Storybrooke, o Capitão Gancho vai lá resgatar a Emma em Nova York, faz ela recuperar suas memórias e ao longo dos capítulos seguintes descobrimos que era um plano da própria Regina. Eu explico. Quando eles chegam na Floresta Encantada, quem está lá é a bruxa Madoeste, sim, a bruxa do Mágico de Oz. Ela é verde de inveja, pois foi abandonada pela sua mãe, a Cora, sim. A bruxa Madoeste é irmã da Rainha Má. Eu sou sua irmã. E ela odeia a Regina por ter sido criada por sua mãe, enquanto ela foi abandonada. Ela quer que a Regina seja infeliz para sempre. A gente ainda está na 3ª temporada, tá? Porque, como eu disse, cada temporada tem 2 tramas. É nessa temporada que a Regina encontra o Robin Hood, que era o seu verdadeiro amor, aquele cara que ela decidiu não visitar quando a Sininho tentou ajudar, e é óbvio que eles se apaixonam. Além disso, a Branca de Neve está grávida do seu 2º filho. E a Zelena, que é o nome da bruxa Madoeste, quer o bebê da Branca de Neve, pois precisa dele para executar o seu grande plano, que não é uma maldição. Muito bom. Finalmente! Ela quer voltar ao passado para encontrar sua mãe e se vingar por ter sido abandonada. Essa aí é rancorosa minha. Aqui temos mais um dos pontos quebrados para mim. Once Upon a Time. Para mim. Para descobrir como parar a Zelena, eles procuram a Glinda. E para encontrá-la, eles precisam atravessar por uma porta por onde apenas corações puros podem passar. E a Branca de Neve consegue passar. Eu nem preciso lembrar que a Branca de Neve matou a Cora, enganando a Regina, fazendo a Regina devolver o coração envenenado da mãe. A Regina só queria sentir novamente o amor da sua mãe. Quando a Regina descobre que a mãe era assim por ter escondido o seu próprio coração e por isso ela não sentia nada, a Regina decide devolver o coração da mãe para que a mãe pudesse amá-la de novo. E talvez até ela pudesse desistir de ser má, olha só. Só que a Branca de Neve já tinha amaldiçoado o coração da Cora através daquela vela das trevas e convence a Regina a devolver o coração da mãe. Eu até poderia pegar no pé do Encantado também, que tinha 2 mulheres na primeira temporada. Olha, eu até posso entender que ele, por conta da maldição, amava 2 mulheres. Mas escolher ter uma como amante... Aí não é uma questão só de maldição, né, gente? Que essa merda aí, porra. Então, de puro esse casal não tem nada. Vamos pra frente, né? A gente vai ver que a Branca de Neve depois faz todo um rolê para garantir que a vida da Emma fosse esperançosa. Quer dizer, no passado, porque o bebê dela poderia ser tanto das trevas quanto da luz. Então, eles amaldiçoam a filha da Malévola para poder a Emma ter uma vida de esperança. Eu sei que vocês vão dizer que é para perdoar isso, depois eu até explico por quê, mas o lance da vela não tem como perdoar, não. De puro, esse casal não tem nada, não vai dizer que eles são puros. Para impedir a Zelena, eles precisam então, a Glinda conta, de uma magia pura de luz. E quem tem essa magia? A Emma. Então eles vão de novo lançar uma maldição para voltarem para Storybrooke e poder chamar a Emma. E aí eu vou escrevendo esse roteiro, vai me dando um ódio, que eu vou lembrando disso. Não é possível que não tenha nenhuma outra pessoa com magia de luz naquele universo. Na verdade, eu acho que tudo para mim é uma vingança da Regina, só pode. Porque ela quer rever o filho e aí tem que fazer um sacrifício. Então a Branca de Neve esmaga o coração do Encantado. Mas não se preocupe que a Regina separa o coração da Branca de Neve. E cada um dos dois passa a viver com metade do mesmo coração. Olha só que romântico. Que lindo, cara! Agora eles dividem o mesmo coração. Mas sabe o problema? Na última temporada a Regina lança uma audição sem fazer um novo grande sacrifício, porque ela já tinha feito no início, na primeira temporada, lá quando matou seu pai. Por isso que eu acho que a Regina fez de propósito, ela queria vingança, eu acho. Mas eu vou chegar lá depois. A Zelena então dá uma mexida nessa maldição para o povo perder a memória, e é por isso que eles voltam a Storybrooke sem saber o que estava acontecendo. Mas no final, a Emma vence a Zelena,
Ou pelo menos eles acham que ela morreu, mas ela não morreu. Só que o Capitão Gancho e a Emma acabam sendo sugados para a Floresta Encantada do passado e na volta trazem a esposa do Robin Hood, que já estava morta naquele presente, destruindo a felicidade da Regina. Mais uma vez. E nessa altura já estava firme e forte com o Robin. E nessa altura a gente já está torcendo pela Regina. Então é bem odioso a escolha do roteirista de fazer toda hora algo de errado para ela. É a típica novela mexicana. Ela tem que sofrer. Eu só quero ser feliz. Só que a gente até aceita isso por um tempo, mas depois fica muito chato, muito odioso isso, de toda hora ter que estar sofrendo. Chegamos então na 4ª temporada, que é onde aparece a Frozen em Storybrooke. Porém, como o vídeo já está longuíssimo, eu vou deixar isso para a segunda parte. Se tudo der certo, semana que vem tá aí postado. Então segue a gente, ativa o sininho e deixa o like e o hype. E em breve a gente está de volta. Deu trabalho esse vídeo, hein? Vai dar muito trabalho esse vídeo. Mas só me diz no comentário, você chegou a ter contato com essa Branca de Neve? Você gostava dela? Você gostava da série? É isso por hoje. Merci bien. À la prochaine.